Boa tarde, pessoal. Bem-vindo a mais a um SciCast, né? SciCast é o podcast da Sensidia. Então, a gente está aqui com alguns convidados ilustres. Eu sou Daniel Rodrigues. Vou me apresentar um pouquinho melhor e depois eu vou apresentar aqui meus dois convidados. Eu sou Daniel Rodrigues, sou head do time de vendas para seguros, saúde, educação e seguros. Por isso, a gente está aqui hoje com o pessoal da Cover, nosso grande cliente, nosso grande parceiro, e o pessoal da PicPay, representados aqui pelo Edson, que está logo aqui à minha direita, que é um profissional. Vou dar agora o seu currículo corrido, Edson. Opa! Mais de 20 anos em tecnologia, liderando áreas de tecnologias em projetos, infraestruturas, dados e transformação. Atua com inovação na Cover. Tem uma carreira focada na liderança de times no setor de seguros. Formado em Sistema da Informação e pós-graduação em Arquitetura de Soluções e MBA em Gestão de Projetos. E agora mestrado em Tecnologia pela FGV. Esqueci alguma coisa? Não, só isso mesmo. Só isso. Ufa, cansei de ler, mas vamos lá. Estou com a minha cola aqui. A gente também está aqui com a Ana Paula de Mello, executiva com mais de 20 anos de experiência no mercado de serviço financeiro, atuou na parte de produtos, soluções financeiras e para seguro, liderou a frente de seguros digitais no PicPay, sendo responsável por estratégia de desenvolvimento e operações de soluções inovadoras. Tem uma carreira construída na liderança de times multidisciplinares e na criação de ecossistema financeiro em empresas como GPA, Walmart, Grupo Big, Blue, Banco Omni. Ufa, deixa eu tomar um fôlego. Tem uma sólida experiência em transformação de negócio e desenvolvimento de produtos. Atua na conexão entre tecnologia, operação e estratégia para gerar valor de forma escalável e sustentável. Falei tudo, Aninha? Falou, tudo Posso certo. falar, Aninha? Claro, por favor. Beleza, então. Gente, a gente trabalha já com a Cover há um tempo, a Cover trabalha com a PicPay há algum tempo, e a gente aproveitou esse momento que a gente está aqui na Pix para falar um pouco dessa história de como é que vocês e como nós, Sensidia, ajudamos vocês a viabilizar esse cenário. Mas eu não quero muito falar de Sensidia, eu quero falar mais da experiência de vocês nesse contexto. Então, eu vou começar perguntando para vocês como foi essa jornada de aproximação entre a PicPay e a Cover. E aí, fique à vontade, não sei, damas primeiro, Edson, acho que eu deveria ser a Cover começando, já que eu acho que foi vocês o motivador dessa parceria, fique à vontade. Bom, a gente iniciou essa... Boa tarde a todos. A gente iniciou essa parceria logo no início, quando o PicPay começou a desenvolver o canal para fornecer produtos e soluções de seguros. E foi uma experiência muito bacana, porque eles ainda estavam montando a squad, de uma outra pessoa junto com a Ana, liderando a frente de seguros. E a gente conseguiu, desde o início, discutir muito a quatro mãos como é que seria a experiência desejada para colocar esses produtos, como é que seria a arquitetura ideal para ter essa flexibilidade e se diferenciar um pouquinho. E aí teve uma coisa que foi muito legal, que foi o DNA do PicPay, que nasceu como uma fintech disruptiva para produtos financeiros, e também da Cover. A Cover tem no DNA criar solução um pouquinho diferente do mercado. Então, de uma forma bem genuína e simplificada, teve um match logo no início. A gente começou a criar produtos, desenvolver os primeiros produtos, e estamos aí há 3 anos e meio com uma parceria muito sólida. Eu acho que a Cover, ela tem esse diferencial, né? Independente do canal, pode ser PicPay, pode ser varejo, pode ser, enfim, N outros telecom, né? Pode ser N tipos de canal. Eu acho que a Cover, ela encontrou caminhos no contexto de seguros que traz a flexibilidade, que é muito importante nesse novo momento da venda de seguros massificados. Então, a gente vai falar um pouquinho disso, né, dos aprendizados, mas eu acredito que o diferencial da Cover foi centrar a tomada de decisão olhando o cliente, né? Obviamente, a gente tem a composição de produtos que visa uma rentabilidade, né, como você colocou, mas, obviamente, o aprendizado, e onde eu acho que a Cover se destacou foi no foco no cliente final. A gente estava até conversando ali na frente, né? Aqui nos bastidores, a gente estava fazendo o nosso esquenta ali. A gente falou sobre isso, né? Que não é porque um produto está no celular que ele é digital. Exatamente. Existe a preocupação da jornada digital. Eu acho que o DNA da Cover casou com o DNA da Sensidia, casou com o DNA de vocês, exatamente pela essa visão do dinamismo e de ser digital. Digital aberto e um futuro aberto de APIs. Bom, quero fazer uma próxima pergunta para vocês. Como foi
como foi esse desafio? Como vocês encararam esse desafio nos primeiros momentos desse projeto de integração, criação de produtos digital e como vocês superaram esses desafios? O que vocês se depararam? Gente, aquela famosa piadinha, né? Quando eu cheguei aqui, tudo era mato. Uhum. Como é que vocês encararam esse desafio? Como é que foi esse processo de integração? Aí, fique à vontade, Ana. Quer começar agora? Não, a gente exatamente estava nos bastidores aqui falando sobre isso e a gente, enfim, revisitou, né, o nosso começo e o quanto a Cover ser flexível ajudou essa construção do zero no sentido do aprendizado, né? Então, até hoje, obviamente, né, todas as jornadas são usadas como aprendizado e principalmente ali o momento de escolha do cliente, mas o que fundamentou e possibilitou, né, estar onde está estarmos onde estamos hoje foi a flexibilidade e a rápida ação quando a gente precisava mexer no produto, porque lá no começo a gente entendeu que um modular funcionaria muito bem e, né, entendendo a dinâmica, né, do cliente, a gente observou que talvez a gente teria que dar algumas opções, não ser tão modular, mas sim um pouco mais direcional. E essa mudança de estratégia ali na experiência foi fundamental, a flexibilidade aí do Edson na dinâmica, né, do dia a dia, de mudança, de ajustes. Eu queria só complementar assim, toda essa flexibilidade, ela só foi possível porque no momento zero, a nossa discussão de arquitetura, ela caminhou para uma API first. Então, primeiro, a gente olhava para a arquitetura, olhava para as possibilidades do ponto de vista técnico, para que isso pudesse viabilizar essa modulação, essa flexibilidade de produto. Porque quando a gente está lidando com um canal tão dinâmico de varejo, com a necessidade de escala brutal, que no caso o PicPay, a gente precisa pensar muito bem antes da gente começar, porque mudar isso no meio do caminho é muito difícil. Então, essa construção, era só mato, como você disse, Dani, foi um pouco disso. A gente discutiu muito a arquitetura, qual era a BU que a gente queria para o futuro, né? E a gente trouxe um pouco de experiência de outros canais também que a gente já estava operando, que a Cover tem muito esse DNA de operar com canal. E a gente, a arquitetura é onde a gente vai ganhar o jogo. Uma arquitetura com bastante microserviço, com foco muito grande em escalabilidade. Por quê? Porque a gente sabia desse desafio, tanto de alterar portfólio de produto, quanto escalar portfólio de produto, né? Colocar em ampla jornada, ter uma experiência digital muito simples e transparente para o cliente. O cliente comprou um seguro, no minuto seguinte ele já quer usar um serviço que tem acoplado. Então, essa arquitetura, essa discussão foi muito importante para a gente conseguir superar esse primeiro passo da implantação. A gente estava conversando ali, eu estou me lembrando da nossa conversa de bastidores, é aquela famosa estratégia, né? Não adianta simplesmente eu pegar aquilo que eu tenho online e transformar em digital. Eu tenho que realmente pensar digital. Eu tenho que nascer digital. É muito mais fácil eu nascer digital do que eu adequar uma realidade online ao meu mundo digital. Estou entendendo certo? Ou seja, Exato. Foi esse o viés que vocês, a parceria que vocês fecharam trouxe. Vamos pensar junto num cenário digital e não simplesmente em pegar o que eu já faço e fazer de uma maneira diferente. Fazer uma outra coisa. É isso. A gente estava comentando sobre quando a gente observa por essa ótica, a gente percebe algumas instituições, né, financeiras, enfim, bancos, telecom também tem esse perfil de adotar o que era numa página web e colocarem, né, com um front ali um pouco diferente, azeitar as cores, né, da experiência e finalizar entendendo que já está digital. Esse também é um fator muito importante de mudança de mindset, né? A definição, né, de uma jornada digital é dada pelo cliente. Então, quanto mais entregas e menos interação ele puder ter na escolha, melhor, né? Também é algo que parece óbvio, mas quando a gente observa alguns comportamentos de alguns produtos, eles não são tão óbvios. É o famoso me conheça. É isso. Me conheça, porque eu não quero perder tempo te explicando quem eu sou. Eu espero que você me conheça. Exato. Você, fornecedor, Cover, PicPay.
Quem Legal. eu sou, qual celular eu tenho, onde eu moro, quantos filhos eu tenho. Exato. Bem um conceito do digital, né? Aquilo que a gente sempre fala, ser instantâneo e cada vez você solicitar menos informação do cliente, do usuário, né? Você, de fato, modular experiências para ele com base naquilo que você tem de dados. Perfeito. E quando a gente fala de dados, eu sei que ele é o pilar, é o nosso, uma frase um tanto quanto piegas, mas já utilizado, é o petróleo que vai fazer o negócio girar. Só que vem aquela famosa pergunta, o que está rodando por baixo dos panos, né? O que a gente encontra por baixo desse capô que faz essa parceria funcionar? Então, imagino que vocês adotaram uma arquitetura orientada a microserviços. Exatamente. E eu acho que é o alicerce pelo qual vocês estão trabalhando, e sobre o qual vocês estão trabalhando. Então, quando a gente pensa, quais foram os principais benefícios após a implantação desses microserviços? Isso afetou a visão da oferta de solução para clientes, a criação de novos produtos digitais, esse contexto de microserviço. Quais benefícios vocês estão colhendo e esperam colher desse cenário? Posso começar nessa, né? Acho que os principais benefícios que estão muito tangíveis para nós é a facilidade que a gente tem de colocar novas ofertas no portfólio de forma rápida. Quando a gente desenvolve uma arquitetura, como a gente desenvolveu de microserviços, bem orientada, é muito fácil para nós saber, putz, aquele produto a gente vai ter um desafio de tantas sprints para colocar, esse aqui a gente vai ter uma dificuldade maior na escala. E isso para nós viabilizou o que a gente pode dizer que a parceria deu muito certo, de ser diferente. A gente consegue colocar produtos no ar muito rápido e a experiência, tanto do usuário na compra quanto no pós-venda, ela é bem diferenciada. A gente colocou um produto específico de Open Finance, que acho que foi um dos recordes que a gente teve na parceria, em praticamente um sprint. Isso é um resultado tangível de ter uma arquitetura orientada para microserviços. É um pouco o que a gente estava falando, né, Ana? Aquela famosa, é difícil ter uma resposta, entrar em produção azeitada a primeira vez é muito difícil. Aí recai naquilo que você comentou. Resiliência do teu time, aí elogios da Ana para você, nos bastidores. Da capacidade do teu time de, cara, beleza, não entrou redondo, mas rapidamente, exatamente por estar modular, eles conseguiram adequar e a coisa ficar redonda. Exatamente. E aí, Ana, passa a bola para você. Não, eu acho que, falando aí dessa trajetória, né, de PP, mas pensando também no futuro, no que tem aí por vir, quando a gente fala de seguro celular, né, foi um produto que a gente fez em parceria com a Cover, com muito aprendizado, com muitos ajustes, né, no decorrer aí do início das vendas, né, foi implantado o MVP, obviamente, e a gente foi, enfim, evoluindo para ter o produto que a gente tem hoje, que também está em evolução na PicPay, e já pensando num futuro, independente do canal, é um pouco também do que a gente falou. O produto, ele é o mesmo, mas ele também tem que ser flexível de acordo com o canal de venda. Então, se a gente tem uma venda consultiva numa loja através de um vendedor, talvez este produto tem que ter habilidades para atender aquele canal. Né? E essa flexibilidade também para atender uma compra ali do cliente se autosservindo através do aplicativo. Essa também é uma visão que eu acho que é importante quando a gente, exatamente como a Edson colocou, na construção da arquitetura, essa visão é importante, pensar em diferentes canais. Um cliente, quando ele compra um celular e ele retira na loja física, é um momento. Tem uma segurança, né? Tem ali uma pessoa, né, efetuando a venda, inserindo e-mail. É um tipo de venda, um tipo de segurança que é trazida para a seguradora. Muito diferente se o cliente sai da loja, que teoricamente a gente não sabe, né, qual é mais o aparelho, qual é o e-mail. E aí ele vai se autosservir, pode ser que ele não tenha comprado na loja física e ele vai se autosservir através do digital. E aí é uma outra experiência e um outro contexto de validação para a seguradora, né? É um desafio que a gente pode dizer que cada jornada ela traz uma necessidade de uso de serviço e traz uma forma da gente colocar como o canal tem que estar muito alinhado com a seguradora, porque é o que a Ana disse. No caso do celular, que é um produto que ela gosta muito, a gente teve que mudar completamente a jornada, porque a gente está muito em contato com o canal, para falar, putz,
Se a gente seguisse como era o padrão do mercado, a gente não ia converter tanto. A gente teve que criar uma jornada diferente. Aí, óbvio, consumindo serviço, uma tecnologia com experiência quase que síncrona, né? Para o cliente conseguir efetivar a venda. Mas é isso. Quando a gente olha para o produto e a gente se propõe a fazer algo diferente, é muito importante que tanto o canal quanto a seguradora estejam alinhados, tanto do ponto de vista de arquitetura, quanto do ponto de vista de inovação de produto. Eu alinhavaria isso com clareza de jornada, mas clareza de objetivo. O que se espera do canal e o que se espera do provedor do serviço. Eu acho que vamos dizer assim, esse alinhamento entre quem fornece e quem consome, e aí eu não estou nem falando do consumidor final, estou falando do consumidor, o próprio canal como consumidor, tem que estar bem alinhavado. Porque não adianta a gente ter um monte de Lego se eu não sei onde eu quero chegar. Exato. Eu só vou ter um monte de coisa no chão para eu pisar e machucar meu pé quando eu for andar à noite. Dor de cabeça garantida. Então eu tenho que saber o para que eu vou usar cada peça do meu Lego. E aí eu acho que não adianta também eu ser dono de uma caixa de Lego se eu não sei o que a criança, o que o meu parceiro vai querer construir com aquele monte de Lego. Por isso que eu achei bem interessante essa proposta, esse ponto de vocês de alinhamento entre o meu canal e o distribuidor. O distribuidor e o canal, o fornecedor da informação. Acho isso um grande diferencial. E aí, nesse viés ainda, essa flexibilidade, a gente usou a palavra Lego, que quem não tem tantos cabelos ou tem um pouco de cabelo branco vai se lembrar a brincadeira do SOA, que veio para a API, e agora a gente está cada vez mais evoluindo nesse conceito desse Lego. Realmente, eu acho que hoje em dia a gente está empoderando as áreas de negócio a ter um Lego na mão, essa flexibilidade de serviços via API. Óbvio, a gente está falando de microserviço, a gente acaba tendo microserviço exposto através de uma API. O quanto vocês veem isso como uma ferramenta realmente para agregar valor para novas oportunidades de parcerias? Ou seja, vou ser um pouco taxativo. Beleza, construímos essa jornada com a PicPay. Podemos construir isso com o Nubank? Podemos construir isso com outra instituição? O quanto esse Lego é realmente flexível e o quanto de valor ele traz de pensar no modelo de Lego? Então, eu vou falar um pouquinho, vou voltar uns capítulos atrás, quando a gente começou a Cover. A Cover era uma seguradora já de muito tempo, e ela, em 2020, ela passou por uma mudança no quadro societário e vieram alguns executivos, e aí eu fui colocado para liderar essa frente. E aí a premissa básica da Cover, eu me lembro que a gente estava numa reunião de estratégia, um dos nossos VPs desenhou exatamente isso, né? Um Lego. A discussão ela partiu de um Lego, de fato. Olha, putz, o nosso sonho enquanto seguradora é ter um Lego onde eu consiga ter uma grande camada de produtos, uma grande camada de serviços adicionais, como as parcerias que a gente estava comentando ali, e distribuir isso de forma digital. Então, trazendo esse contexto para você, do nosso lado, a distribuição de serviços via API, ter uma plataforma, um gateway de API, para nós é algo assim fundamental. O valor de uma camada de serviço para distribuir produtos digitais tem que passar por isso. O valor que você entrega para o parceiro na ponta, que você entrega para o cliente final, o C lá na ponta, quando ele vai consumir o serviço, só é viável quando você tem essa camada bem estruturada, com parceiros, de fato, com alta capacidade. Então, para nós, é o DNA da Cover. A Cover, ela renasceu, na verdade, e foi remodelada pensando justamente nesse princípio. Como trazer uma camada de serviços de API para todo tipo de distribuição, para canais digitais, para corretores, grandes corretoras, olhando para isso. Vou simplificar a distribuição disso com API. Então, para nós, o valor é muito alto. A gente diria que é algo que é uma força da companhia hoje. Legal. Ana, você quer? Não, acho que, só complementando, e sabendo da jornada da Cover, acho que foi dedicado muito tempo, né? Time, capacity, para que realmente essa seja, né? Que é efetivamente uma fortaleza da Cover frente a outros players, né? A gente brinca muito. A API está comoditizada. Não dá para a gente dizer que hoje em dia a API não é um... Tá hypado, né? Já é hypado. E aí a gente está falando muito agora, aqui no evento,
Vocês vão ver aí futuramente nos nossos canais, vão estar as palestras abertas. Falamos muito de inteligência artificial, AI. E a gente tem um jargão que a gente diz, there is no AI without API. É muito fácil a gente olhar para a IA do ponto de vista de um chat GPT, da criação individualizada dos prompts. Só que a gente vê cada vez mais o mundo indo para um cenário onde as empresas precisam usar nos seus processos de tomada de decisão uma inteligência artificial e acaba que a API acaba sendo a grande ferramenta que vai viabilizar essa comunicação de máquina a máquina sem tanta interação humana. Com esse meu discurso, como é que vocês, se vocês puderem, não sei se a gente não está fazendo um script, pegadinha, a pergunta extra é, o que vocês pensam dentro do cenário de vocês, do contexto que vocês estão inseridos, como isso está sendo visto? Eu queria ouvir um pouco de vocês dessa expectativa, até para a gente ter uma visão de futuro do que vocês, dois executivos de peso no mercado, estão vendo da IA dentro desse contexto. Começar, Ana? Assim, hoje, para nós, é um tema muito estratégico. A questão de IA, a gente tem uma frente específica, a gente destacou um time para olhar isso dentro da estrutura da Cover. E, para nós, ela não é se você vai usar, é quando você vai usar. É impossível você não ter a IA para escalar alguns serviços, principalmente serviços de pós-venda. A gente fala muito de produto digital, e aí a gente olha só muito o processo da venda, mas o processo pós-venda, o cliente ele tem que ter uma segurança, uma tranquilidade para fazer uso desse serviço. E aí a integração via API, porque vai chegar um momento onde o segurado vai entrar num bot de uma seguradora, meu guincho quebrou. E aí a gente vai ter que ter uma série de componentes de IA, geolocalização, para que através dessa comunicação a gente conseguir fornecer uma boa experiência de uso para ele. Então a IA para nós é algo que já está no nosso dia a dia, a gente já tem muitos processos, já temos muitos agentes que rodam processos internos e de pós-venda, mas a gente olha o futuro da IA como algo muito estratégico, integrado com APIs, principalmente de diversos serviços, para que os clientes tenham uma boa experiência. Aprimoramento da jornada digital. É isso. Exatamente. Acho que é a evolução, exatamente. E para seguros é mais um passo bem importante para contexto, né, as respostas de quem são os clientes, das dores, né, um pouco do que a gente estava falando também lá atrás, né? Qual é a dor? Isso. Qual é a necessidade? E eu acredito que a IA vem para atender essa demanda e essa necessidade em seguros que é muito latente. Legal. Gente, Ana, Edson, obrigado pelo tempo de vocês. A gente está se encaminhando aqui para o final do nosso podcast. Acho que a gente está nos ritos finais. Mais uma vez, eu queria agradecer, em nome da Sensid, a participação de vocês. A fala de vocês foi muito legal. Eu acho que enriquece saber um pouco mais de como as duas empresas tão grandes estão lidando com a API e como duas empresas tão grandes estão fazendo uma parceria usando APIs. A gente brinca muito aqui no Apix que não é um evento para falar de Sensid, mas um evento para falar de APIs. E não importa se são ou não clientes, mas ajudar o mercado, ajudar as pessoas que são entusiastas com a API a usar cada vez mais e mostrar que a API não é só um jargão de tecnologia, é uma realidade no nosso dia a dia. Então, foi um prazer trocar com vocês. Eu gostaria de abrir um espaço aqui para vocês, se vocês quiserem fazer algum comentário final, para a gente já dar o encerramento. Eu acho que agradecer, enfim, acho que como a gente mencionou também aqui nos bastidores, né, tive essa passagem bem consistente pela PicPay, tem alguns desafios novos aí pela frente, e sem dúvida nenhuma, acho que a Cover, o Edson são fundamentais para esse futuro. É uma seguradora realmente diferenciada e que está bem à frente aí nesse tema de seguros. Bom, eu queria só complementar, a Ana, ela teve um papel muito importante na evolução da nossa matriz de produto, principalmente na questão de produto digital, parceiraça, uma executiva que tem uma visão muito estratégica da relação com o cliente e principalmente como escalar produto. E como você falou, Daniel, o importante do evento, né, nós já somos Apikers há muito tempo, né, já participamos há bastante tempo lá no time Cover, mas a gente tem muito prazer em ter a Sensidia como parceiro nessa camada. Até hoje a nossa experiência tem sido fundamental, agrega muito valor para nós. Obrigado. E
estamos encerrando aqui. Então, eu queria, para você que está acompanhando, não saia daí, porque daqui a pouco vai começar o nosso próximo podcast, a Pix Experience Talk. Agora eu acertei o nome, não errei no começo, mas agora eu acertei. O assunto será como instituições financeiras estão alcançando resultados com o Open Finance. Esse conteúdo promete ser bem interessante, vou tentar acompanhar aqui nos bastidores. Por isso, não saia daí, fique atento no nosso canal. Nos vemos em breve. Obrigado pela participação, pessoal, e tenham um bom dia e boa tarde, na verdade. Obrigado. Obrigada.